Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao Tech Concursos. Hoje a entrevista é quase com uma celebridade, hein? Vocês pediram bastante aqui. Na caixinha lá do Instagram do Tech Concursos, vocês pediram também. Hoje a gente vai conversar com o nosso amigo Albert, mas na verdade é conhecido como Oxe, Sereia Auditor. Fala aí, meu amigo, tudo bem? Boa noite, galera. E aí, professor Wilsinho, como é que fala? É o Wilsinho, né? Meu pai é o Wilson, então é melhor chamar de Wilsinho. Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. Não sei que hora você vai ver o vídeo. É um prazer imenso, né, estar aqui no canal do Tech, que faz parte da vida de todo concurseiro e fez parte da minha também desde o início. A gente sempre sonha com esse momento. Ai, será que um dia eu vou lá dar entrevista e não sei o que e tal. Eu já estou aqui gravando. Então é um prazer imenso fazer parte dessa entrevista no canal do Tech e agradecer desde já também todo mundo que está assistindo e agradecer ao professor, agradecer ao Tech por todo o suporte de sempre. E é isso aí, vamos lá, que hoje tem muita história. É isso aí, meu amigo. Cara, fala um pouco mais. A entrevista a gente sempre pergunta sobre o entrevistado, né? De onde você como que você decidiu estudar para concurso, a sua formação. Para quem não me conhece ainda, eu sou Albert. As pessoas me conhecem pelo meu Instagram, Oxe, Sereia Auditor, né? Muita gente me chama de Oxe, não sabe nem que meu nome é Albert. O cara te Então, pergunta, o cara te vê na rua, fala Oxe! sempre Oxe. E aí, meu nome é Albert, para quem não me conhece, me segue lá no meu Instagram. Eu sou engenheiro sanitarista e ambiental de formação, engenheiro de segurança, especialista em auditoria contábil e controladoria no setor público. Fiz a graduação e pós na Federal da Bahia e decidi estudar para concurso assim que eu formei, né? No meu último ano de faculdade, na verdade, aquela fase bad de quem fazia engenharia e que ia formar e ia virar Uber, e aí já bateu um desespero e eu decidi estudar para auditor fiscal da Receita. E aí em 2018, 1º de abril de 2018, eu comecei estudando para auditor fiscal da Receita Federal, né? Como todo mundo da área fiscal. E aí comecei 1º de abril de 2018. Esse ano aí batemos os 7 anos de estudo. E é isso. Fiz umas... Ei, meu amigo, você tem quantos anos hoje? Fiz 31, dia 8 de maio. Comecei a estudar com 23, ou seja, foi uma vida, né? Passei 7 anos estudando, fiz 14 provas, fui reprovado em todas e passei agora em 2025, né? Em primeiro lugar na Agência Nacional de Mineração e para auditor fiscal do trabalho. E deixa eu te falar, concurso, eu sempre falo, é o único que a gente pode perder de 7-1, de 10-1, mas basta passar no primeiro, né? Já é vitorioso. O concurso público tem essa possibilidade, né, de você tentar vários e bastou passar em um, que é o que a gente quer, né? E deixa eu te falar, você vinha estudando, mas como que você escolheu a área? Você pensou em fazer carreiras policiais, judiciário, já conheceu a área fiscal? Teve alguém assim, algum amigo na faculdade, colega, primo, alguém assim para Cara, no te dar um último ano norte? da faculdade, eu pesquisei lá profissões, cargos que ganham muito dinheiro e que aceitavam minha formação de engenheiro. E aí só bati a área fiscal, né? Os outros cargos é tudo de direito, então cargo de salário de mais de 20 mil ou é da área fiscal ou é da área de controle, né? E aí, como naquela época tava aquele boom de vai sair Receita Federal, só aparecia isso nas propagandas, aí o que é que eu vi lá? Receita Federal. E aí decidi estudar para Receita. Isso em 2018, né? E aí eu decidi estudar para a área fiscal. O meu último ano de faculdade, eu passei estudando como estudar. Então, quando eu já comecei sabendo qual é o curso que eu ia fazer, por onde eu ia estudar, como é que eu ia estudar, já conhecia as pessoas, os professores, etc. Então, isso já ajudou muito quando eu comecei, porque eu não comecei simplesmente cego no escuro, né? Apesar de ter cometido muitos e muitos erros,
durante o percurso e no início também, como por exemplo, estudar todas as disciplinas específicas da Receita Federal logo de cara. Então, nunca nem tinha visto contabilidade nem tributária e estava lá estudando comércio internacional e legislação tributária federal. Então, esses errinhos que todo mundo comete no início, né? E a gente vai descobrindo depois, assim, como é que o caminho certo. E aí eu decidi no último ano estudar para a área fiscal. Comecei estudando para auditor da Receita em abril de 2018. E aí, nesse mesmo ano, saiu Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Bahia. E aí um amigo meu que estudava para a área fiscal também falou, vai sair Cefaz Bahia. E aí na minha cabeça, não quero não, só quero auditor da Receita. Não sabia nem que existia, na verdade, auditores de Secretaria de Fazenda Municipal, Estadual e etc. Para mim era só a Receita Federal. E aí conforme eu fui estudando, eu fui descobrindo, né, que existiam os estaduais, etc. E aí logo depois ia sair Cefaz Bahia, que era aqui da minha casa. E aí eu estudei 11 meses inicialmente. Durante 11 meses eu consegui cumprir, né, dar aquela rodada em todas as disciplinas. Tipo assim, meu primeiro ano de estudo foi muito conturbado. Eu sempre falo, o primeiro não, os 2 primeiros. Porque eu não tinha base de estudo de concurso, então eu comecei estudando loucamente, porque era o que a gente via na internet. Estude 14 horas e passe na Receita Federal. Então, na minha cabeça, eu ia estudar o tempo todo que eu tinha e ia conseguir passar. Na verdade, isso foi muito desastroso, porque eu queimei a largada, né, como falam. Queimei a largada, gastei minhas fichas, minhas energias todas no início, e aí nos meus 2 primeiros anos, quando eu estava começando a voar abaixo, veio a pandemia, quebrou minhas pernas ali durante 2, 3 anos, não consegui recuperar mais o meu ritmo de antes, do início, e aí foi muito dificultoso, assim, tipo assim, eu falo 7 anos, mas os meus 2 primeiros anos foram construídos assim, subindo. Quando eu tava ali batendo perto, eu lembro que eu fiz Cefaz Alagoas em 2020. Foi 2020, né? 2019, não sei. Sem ser o último Cefaz Alagoas, o penúltimo. Que eu fiz 136 de 160 na prova. E eu não consegui ter a prova discursiva corrigida, mas eu cheguei muito perto. E logo depois teria Cefaz Ceará e SS Aracaju, da mesma banca. E aí me deu uma animada, né? Não, esse ano vai, não tem jeito, tô batendo lá já. E aí veio a pandemia, logo depois da Cefaz Alagoas. E aí pronto, nunca mais eu consegui recuperar o ritmo desse Albert antes da pandemia. Foi aquele caos todo, tentei estudar, continuei estudando naquele ritmo improdutivo, uns dias bem, outros dias mal, mas não consegui manter o ritmo. A gente não consegue ficar lá em cima o tempo todo, né? Eu sempre falo que no nível de passar, você estuda, quando você chega aqui, você tem que fazer a prova e passar, porque você não consegue ficar muito tempo aqui. E aí eu senti muito que aconteceu isso comigo, e para eu conseguir recuperar esse ritmo, demorou muito tempo, se é que eu consegui recuperar, né? E aí, voltando, no meu primeiro ano, eu fiz esse meu 11 meses, consegui rodar todas as matérias, e aí fiz a Cefaz Rio Grande do Sul, que se eu não me engano foi em janeiro de 2019, foi fevereiro mais ou menos. E aí fui bem até para quem tinha um ano de estudo, consegui fazer os mínimos, fiquei lá na lista, e logo depois veio a Cefaz Bahia. Aí a Cefaz Bahia quebrou minhas pernas também, foi a primeira prova da FCC que eu fiz. Aí tinha aquela discursiva de substituição tributária, etc. Para quem tem um ano de estudo do zero, assim, mesmo já tendo rodado as disciplinas todas, não tem a maturidade para conseguir escrever uma discursiva de substituição tributária da FCC, que envolve cálculo, que envolve fundamentação teórica, etc. Então aquilo ali já me quebrou, fora o tempo de prova, que era pouquíssimo tempo, né, para quem sabe que faz prova da FCC, pouquíssimo tempo e as questões são gigantes. Então não tem tempo de pensar, é você lê, marcou e faz, e a pessoa tem que estar muito bem treinada para fazer aquela prova. E aí foi um desastre, assim, quando eu fiz a Cefaz Bahia, porque eu fiquei muito decepcionado e frustrado, né, porque era a prova na minha cidade, em Salvador. Eu sempre falei que eu não queria sair de Salvador. Eu fiz prova no Brasil inteiro, óbvio. Enquanto não tinha nada, aonde eu passasse eu ia. Mas eu sempre ficava com aquele gostinho assim, meu Deus, eu quero ficar em Salvador, não quero vir morar aqui. E aí acabou que eu rodei o Brasil todo fazendo prova e passei na NM em Salvador, que é aqui do lado da minha casa. Então, tipo assim, eu acredito muito que existe um plano aí de Deus, do universo, não sei do que as coisas acontecem quando tem que acontecer, no momento certo, no lugar certo. Eu sempre falo para as pessoas, gente, é difícil, eu sei que é difícil ter fé, né? Mas um dos grandes problemas da gente, da nossa ansiedade, é não saber se a gente vai passar, não saber quando a gente vai passar e não saber aonde a gente vai passar. Então a gente convive com essa incerteza
todos os dias enquanto a gente está estudando. Isso é um gatilho para ansiedade assim absurdo. E aí acabou que agora em 2025, né, eu fiz a prova da ANM, da Agência Nacional de Mineração, e aí passei em primeiro lugar nas cotas e em terceiro lugar na ampla, para o cargo 22, que é Fiscalização e Distribuição de Receitas, que é um cargo meio da área fiscal também. Tipo assim, eu sempre estudei para a área fiscal, nunca desviei para fazer outras provas, por exemplo. E aí eu fiz esse DNM, apesar de ser uma agência reguladora, esse cargo é da área de fiscalização e distribuição de receitas, né? Aquela parte de compensação financeira de exploração mineral, importação e exportação de diamantes brutos, etc. Então é meio que um auditor, só que focado na área da mineração. Você ficou antenado com os caras. Você não. Ah, saiu a ANM. Ah, nem vou olhar. Dá uma olhadinha no edital, né? Vê se tem alguma coisa ali, né? E aí, na verdade, um monte de gente me mandou na DM do meu Instagram, porque eu não tinha nem visto. E um amigo meu me mandou também, você viu esse cargo 22 de auditor, ó, em Salvador. Aí eu abri, quando eu abri o edital, tinha 20 disciplinas, redondinho, igual da área fiscal, da Sebrasp. As matérias todas bonitinhas lá. A parte específica, auditoria, contabilidade geral, estatística, contabilidade de custos, análise das demonstrações contábeis, a parte de direito econômico, direito administrativo, toda redondinha, igual da área fiscal. Aí eu falei, vou fazer. E TI também, né? Aí pensei, é a oportunidade que eu tenho, porque vai ser uma prova em Salvador, é uma prova que não está avisada, que as pessoas não sabem, a galera não vai ter uma concorrência baixa, e é uma prova que eu sei, o edital estava todo ali, eu sabia. Eu só peguei a parte específica, que foi a parte de regulação e legislação da parte de direito minerário e etc., que eu nunca tinha visto, mas que era besteira também para ver no pós-edital, e o resto todo eu já tinha visto. Assim, esse cargo especificamente, todo mundo que foi aprovado nele é da área fiscal. A galera toda que está no grupo do cargo 22, todo mundo é da área fiscal. Só escondeu o segredo, o pessoal escondeu o segredo. Rapaz, ninguém falava sobre, eu mesmo nem toquei no assunto. Igual tu falou aí, ó, a área de contabilidade tem tributário, contabilidade geral, tipo assim, a prova do CAGE, que muita gente nem percebeu, mas parecia que é controle interno, e tem vários concursos que você está falando. Eu lembro de concursos de auditor interno de autarquias, toda hora, se o cara... Não é sempre, né? Mas é bom ele dar uma olhadinha no edital, né? Porque a gente fica ligado sempre, isso é faz, que são os mais visados, assim, né? A gente vê mais propaganda também. Mas esse, por exemplo, da ANM, não teve propaganda, ninguém falava sobre, ninguém sabia nada. Tipo assim, eu soube porque as pessoas me mandavam na minha DM, e olha que eu já sou desse mundo de concurso, né? Que eu tô ligado em tudo. Mas eu vi por acaso porque as pessoas me mandavam. E aí quando eu abri, eu falei, checkmate, vou sumir do mapa, não vou falar a ninguém, vou fazer essa prova, estudar. E tipo assim, eu tinha voltado a estudar para a área fiscal ano passado em outubro, né, depois do resultado do CNU. Porque eu passei aí um ano estudando para o CNU, que foi total fora da área fiscal, né? E aí eu voltei em outubro para pegar as provas desse ano, né, que ia sair DF, Goiás, etc. Aí eu fiz essa prova, eu comecei a estudar em novembro do ano passado. Aí foi novembro e a prova foi 16 de fevereiro, se eu não me engano. Aí passei novembro, dezembro e janeiro estudando para essa prova. Sem falar ninguém sabia. Só quem sabia era minha mãe e uns 2 amigos próximos. Isso também me ajudou demais, porque... O bom dessa prova é que, como você veio do CNU e você queria voltar a estudar para fiscal, meio que você tinha um prazo também para fechar todo o conteúdo de novo. Né? Isso me ajudou demais. No início, tipo assim, quando eu decidi fazer, não era exatamente para passar. Eu utilizei esse edital como uma forma, eu vou usar esse edital para me dar uma acelerada, para quando chegar mais ou menos em fevereiro, março, eu já ter batido de novo a contabilidade, a auditoria, porque as matérias básicas estavam todas lá. E não estavam de formas básicas, estavam o conteúdo completo, TI, a parte toda de supervisionado, não supervisionado, a parte de Python e etc. Contabilidade toda, a parte de custos, análise avançada. Foi Sebrasp. E aí eu pensei, não, eu vou utilizar esse edital para dar um gás. Se eu passar nessa prova, eu não vou aposentar, porque ainda teve esse outro problema aí, problema bom, né? Quando eu me inscrevi no edital, essa prova, o salário era 12 mil e pouco.
E aí eu nem assumi ainda e já tive um aumento de R$ 8.000. Porque era 12 mil e pouco, e aí. Só que a ANM, como ela é uma agência nova, né? Ela surgiu em 2017 da transformação do departamento de pesquisa mineral. E aí ela tinha virado uma agência reguladora, porém era a única que ainda não recebia por subsídio. Não era subsídio e a estrutura da carreira ainda era antiga do outro órgão. E aí teve o reenquadramento, conversas do governo lá e tal, e aí a ANM entrou para o subsídio. E aí esses 12 mil e pouco virou inicial de 16.800, que é o inicial do subsídio de todas as agências, Hoje. né? E aí ainda teve outra coisa, que a ANM, ela tinha, na estrutura antiga, eram 13 níveis, e agora vão ser 20 níveis, né, com subsídio. Então, na época do edital, a gente se inscreveu na prova com 13 níveis, com aquela estrutura. Então, agora a gente vai entrar reenquadrado para o nível correspondente, que é o nível B3, e a gente já vai mais entrar em A1. E esse nível B3, o inicial é 20.800, né? Então, eu me inscrevi naquele edital ali, como se foi um achado real mesmo. Tipo assim, na minha cidade, com a concorrência não tão alta, a prova não foi fácil, muita gente foi eliminado, inclusive pelos mínimos, teve estado que não teve a quantidade de pessoas aprovadas, e foi um achado, assim, total. E eu sou engenheiro ambiental de formação, né, e engenheiro de segurança, então eu sempre gostei muito da área de mineração. Então casou muito Provavelmente bem. você vai conseguir pegar até cargo em comissão, função de confiança E aí lá. o fato de eu ser engenheiro ambiental, de curtir muito a área de mineração, e cair em um cargo de fiscalização e distribuição de receitas, que é o que eu já estudo há muito tempo, que eu me especializei. Então casou tudo de uma forma muito perfeita, assim, do universo. Eu Como estou se... vendo gente que não vai assumir o AFT aí, gente. Ó, ó, vou te falar, se você for chamado lá antes, tu já fez o curso de formação de AFT. Vão te seduzir lá dentro, vão te dar um cargo legal, um projeto de carreira legal, uma mesinha só para você do lado de casa. Ó, eu vou te falar mal não, hein? Eu acho que você vai acabar ficando, hein? E muita gente acontece isso, tá? Vou te falar, muita gente acontece. A gente que já tá há muito tempo nesse meio, vendo, né? Você também. Às vezes você vê, você fala, pô, não entendi. Por que essa pessoa assumiu esse concurso? Mas porque você não Uhum. sabe os bastidores, como que é lá É. dentro. E o que E tipo, você falou também acontece muito, ó. O pessoal deixa de fazer o concurso olhando a remuneração, mas nem sabe que tem uma costura, muitas das vezes, do sindicato, sim, do pessoal lá dentro, de, ó, vamos fazer o concurso antes e depois publica a reestruturação da carreira. Isso sim. acontece demais, demais. Toda hora eu vejo isso. O pessoal falando assim, pô, se eu soubesse que ia ser esse salário, eu faria. Aí o cara vai, ah, tu não fez, filho, agora tu perdeu. Ó, aconteceu isso até em concurso de auditor fiscal mesmo. Alagoas aconteceu isso, um montão de gente não fez, depois melhorou a remuneração. Você faz DF. O Bahia teve agora ISS recente. BH que eu tô, Bahia, um montão de lugar acontece isso. Isso acontece direto mesmo. É. Fora aquelas remunerações que a gente não vê no edital, né? Que aparecem depois. E aí, cara, agora eu quero te perguntar, por exemplo, você tem alguma banca que você se adaptou melhor, Sebrasp, FGV, FCC, ou você sabia lidar bem com todas elas? Na real, tipo assim, desde o início eu gostei muito da FCC, porque era aquela prova que você estudava muito e chegava um certo momento que você conseguia performar na prova, né? Porque a prova reproduzia tudo que você estudava em casa sem mudar muita coisa. Porém, isso exigia tempo. Então, por exemplo, quando eu fiz a primeira prova da FCC, você faz Bahia, eu tinha um ano. Eu acho que eu gabaritei legislação e contabilidade, que eram aquelas matérias mais decorebas, assim, era que tinha maior peso. Mas as outras eu não consegui. E aí eu não dei sorte depois de fazer outras provas da FCC. Engraçado que eu fiz a prova da Cefaz Rio Grande do Sul, foi Sebasp múltipla escolha. Aí depois veio o Cefaz Bahia, foi FCC. Aí depois ISS Campo Grande foi PUC PR. Aí depois Alagoas foi Sebrasp múltipla escolha. Então, tipo assim, eu nunca conseguia me especializar numa banca, porque toda prova que eu ia fazer era outra. E aí, quando ia começar a repetir as bancas, veio a pandemia, né? Mas enfim.
Aí na prova da Cefaz Santa Catarina, que foi para analista, eu fiquei em 315. Eu acho que eu fiz 79%, 80% mais ou menos. E aí, que foi da FCC também. E aí eu estudei um pouquinho e já consegui performar melhor. Só que eu nunca tive a sorte de vir à banca FCC sempre, né? Porque a banca FCC você vai fazendo, vai avançando e você vai conseguindo ver a evolução. Você consegue ver uma evolução tanto no estudo quanto na prova. Já as outras não. As outras é muito difícil você conseguir pegar assim um perfil muito específico, por exemplo. E E aí eu eu gosto da preferi. FCC que quem tá há bastante tempo estudando, acaba que você vai se acostumando, né? É, Com e você consegue resolver rápido, e ela te exige essa rapidez de prova. sim. E aí a pessoa que começou agora, por mais que ela seja boa, ela rápida ela não vai ser, né? Por isso que a galera me pergunta, comecei esse ano, tô fechando as matérias, dá pra eu ir fazer, você faz Goiás? Aí eu falo, rapaz, dá pra você fazer, passar eu não sei, porque exige um tempo de maturidade, que não é 3 meses. Um tempo para você pegar maturidade nas disciplinas, porque você precisa rodar ali pelo menos umas 2, 3 vezes todas as questões para fazer, para conseguir adquirir, entender como a FCC entende aquela questão e como resolve ela, né? Por exemplo, contabilidade e português da FCC é muito específico. Na verdade, português e contabilidade são as duas matérias que é de banca, né? Habilidade, por exemplo, uma questão de DFC, quando o cara tá iniciando, ele vai Não tem demorar como. meia hora com o Silvio Sandy lá, É, não tem como. e a Aí, prova ele vai ter que resolver em 3 minutos. é, aí da FCC tem aqueles 3 modelinhos de questão. Quando você faz um monte, você já sabe como é que funciona. Você chega lá, bateu o olho, faz. Aí tem a de ativo intangível, bateu o olho, faz. Aí você vê a de DRE, bateu o olho, faz. Então, não tem como você pegar essa maturidade quando você é muito novo ainda nos estudos. Você tem que ter realmente um nível de maturidade muito alto para conseguir fazer bem a prova da FCC. E as outras, das outras bancas, gostava da FGV. Eu achava antigamente que a FGV era a banca que mais valorizava quem estudava. Depois ela começou a inventar muita moda, inventar coisas muito aleatórias, e aí começou a contar um pouco também a questão da aleatoriedade, né, nas provas, a depender do jogo de questões que ela colocava ali, virava uma coisa mais aleatória. Mas assim, a mais sólida, que sempre manteve um nível ali que não escapava muito, que eu acho que é a FCC, né? Só que a FCC tem tempo que não pega a prova fiscal, se eu não me engano. Não sei se Voltou Jaboatão, agora, né? não Voltou pro lembro se Goiás agora. Jaboatão foi Cebrasp ou foi FCC. Não, o Então existe, Jaboatão foi FCC. Foi PE, teve PE, mas não sei por que PE não foi muito. Pelo menos eu não senti muita badalação. Assim, não sei se foi porque era final do ano, o pessoal. era porque tinha Minas e Receita junto. Tinha o quê? Ah, tá, Minas e tinha Minas e Receita. Receita. É. O Aí uma parte pessoal estava em já Minas, uma estava parte em Receita. desiludido. É. Não, nessa fase aí de Minas, eu tava no fundo do poço emocionalmente. Foi o meu pior período assim como concurseiro. Eu passei uma fase muito bad. Foi quando eu decidi trabalhar, né? Eu Quando lembro, você falou que precisava meio que sair da. eu tinha feito 5 anos de estudos, E juntando teve início pandemia também, e né? pandemia. Quando a pandemia acabou, efetivamente as provas começaram a voltar, veio de cara assim enxurrada. Você faz Alagoas de novo, Espírito Santo, e aí Ceará, e aí veio várias juntas. E eu não O Rio consegui. teve muito concurso, mas com poucas vagas, né, cara? E aí A vieram nossa muitas. geração, a nossa geração não viu muitos concursos assim de, por exemplo, você falou que quando você começou a estudar, você estava estudando muito, só que não saiu nada com 400, 500, vamos supor, Não, se tivesse saído Receita Federal lá, um FT e uma Receita Federal, 701, 1000, tipo assim, a gente estava estudando muito, então, é, aí, pô, não vinha nada, vinha negócio de é isso. 60 Eu dei vagas, aí muito, 30 eu vagas. dei muito azar na questão de casar a minha performance mental com a época dos concursos. Por exemplo, os meus 2 primeiros anos eu meti o louco. Eu me desgastei muito, eu queimei a largada, mas eu estava chegando em um nível muito bom. E aí a minha segunda prova, terceira, foi a Cefaz Alagoas, com 2 anos de estudo. E eu já comecei a performar muito bem. Então eu já estava sentindo ali que eu estava na porta. Foi quando quebrou todo o ritmo e eu nunca mais consegui voltar a esse ritmo. E aí quando vieram todas as outras provas, eu já estava em um nível de desgaste mental assim, absurdo, que eu não estava conseguindo fazer mais 70% nas provas.
Tipo assim, eu ficava na casa dos 70%. Como assim? Tipo, eu já tenho tanto tempo estudando e não consigo, em vez de aumentar, eu tô começando a regredir. Por causa tudo do mental. Então, quando veio Minas e Receita Federal em 2023, final de 2023, a prova foi em 2024 no início, eu estava em um nível assim emocional que eu não conseguia mais estudar. Eu cheguei num desgaste, numa estafa muito absurda de eu estudar o dia todo. No final do dia você me perguntava o que eu estudei e eu dizia não sei. Eu estava aqui conversando com você e eu esqueci as palavras. Esqueci as palavras básicas. Esquecia seu nome, esquecia os adjetivos, esquecia as coisas. Eu comecei a esquecer as coisas real, falando. Conseguia não dormir mais, não conseguia mais dormir. Desenvolvi síndrome do intestino irritável, causado por ansiedade. E quando afetou o meu estudo diretamente, tipo assim, eu não consigo mais estudar. Aí eu fui procurar ajuda. Porque enquanto eu tava morrendo, mas conseguia estudar, eu tava aqui. Mas é quando eu vi que eu não conseguia mais estudar, aí foi quando eu fui procurar ajuda. E aí nisso eu não tinha mais para onde ir. Eu falei, meu Deus, eu não sei mais o que fazer da vida. Aí foi quando surgiu a oportunidade de eu trabalhar, e aí eu fui trabalhar, porque eu vi, não, agora é a hora de eu voltar para o mundo, recuperar o Albert que eu era, para conseguir agora colocar em prática o que eu aprendi, conseguir e continuar, né? Em nenhum momento eu pensei em desistir, assim, de, ai, não aguento mais, não consigo. Eu sabia que eu ia lá e que eu ia continuar, que eu ia diminuir o ritmo e que eu ia voltar. Tanto que eu fiquei um ano trabalhando como engenheiro sanitarista, né, numa empresa pública aqui de Salvador. Eu era terceirizado lá. E aí foi massa também, porque eu amo a profissão de engenheiro sanitarista, e eu trabalhei numa área que eu gosto muito, que é abastecimento de água no semiárido, em regiões de semiárido. E aí eu acho muito massa. E aí eu conheci amigos maravilhosos lá, vivi muito, aprendi da profissão, revivi aqueles sonhos de faculdade. Foi Gente incrível. bom, né? E aí eu recuperei o mental, quando deu um ano e 2 meses, saiu o edital CNU. Aí eu pensei muito se eu faria ou não, porque ia sair total da minha zona de conforto, né, da área fiscal. Mas decidi que eu ia fazer, que eu estava pronto de volta para voltar para a mesa. E aí pedi demissão e fui embora. Um ano, todo mundo ficou, meu Deus do céu, porque eu ganhava bem, era um trabalho de engenheiro, do lado da minha casa, o emprego estava difícil, e as pessoas, como assim você vai largar para voltar para estudar? Sendo que teoricamente você não consegue passar em nada, né? E aí, só eu acreditava em mim e só isso importava. Então eu pedi demissão e voltei para minha mesa bem feliz. Minha mãe super apoiando, não, você tem que fazer o que você quer, o que te faz feliz, o que você acha que deve fazer. E foi isso que eu fiz. Voltei com tudo, estudando pro CNU, estudei, fiz a prova do CNU, e aí depois fiz a prova do NM, etc. Só que eu já tava no outro mental. Tipo assim, o meu mental já tava muito mais. Tinha voltado emocionalmente a ser Albert, só que agora com a maturidade de todos os anos de estudo. Então não era mais do zero. Eu meio que recomecei, porém agora numa versão muito mais evoluída, emocionalmente mais estável. E isso contou muito. Tipo assim, a minha autoestima aumentou muito porque eu trabalhei, eu me senti útil. Eu vi que eu ainda servia para alguma coisa na vida depois de 5 anos só tomando porrada na cara. E isso foi a revolução, assim. As pessoas perguntam, qual foi a virada de chave que você deu para conseguir passar? A virada de chave foi essa. Eu entender que o meu emocional naquele momento eu precisava parar. Falava, pare, reveja tudo aí, organize dentro de você. E aí eu tive que reorganizar tudo aqui dentro de mim para conseguir voltar com tudo. E aí foi quando veio o CNU, depois veio o ANM, e aí eu comecei a performar melhor na prova. Eu mudei os meus métodos de estudo também, eu sempre estudei por consultoria, por exemplo. E aí eu voltei a estudar sozinho para repensar o meu processo, porque como eu fiz toda essa revolução, eu entendi que aquele era o momento de eu olhar para dentro, eu ver o que é que funcionou, o que é que não funcionou, e só eu posso fazer esse trabalho agora nesse momento. Eu já rodei todas as disciplinas milhares de vezes, eu já fiz 14 provas de físico no Brasil todo, eu já tenho uma experiência suficiente para olhar para dentro e dizer, Albert, por que você não consegue passar? Então, o Tec Concursos era o que você mais entrava, né, se você fosse olhar assim. com A rede certeza. social era o Tec, né? E aí a gente vai começando a perceber, né, o que funciona, o que não funciona, e aí realmente as coisas começaram a andar. Com relação ao... Você tocou no assunto aí do TEC, por exemplo. Eu sempre fiz questões do TEC, eu sempre utilizei o TEC desde o início, né? No meu primeiro ano,
eu já comecei a utilizar as questões do TEC. Só que no início, eu acho que a gente não consegue direito fazer aquele filtro que seja realmente objetivo, aquele filtro que funciona mesmo, né? Hoje tá massa, porque hoje tem várias pessoas que conseguem fazer isso pra gente, né? Tem Andet, tem várias pessoas que fazem ali caderno de qualidade e a gente já encontra aquilo pronto. Mas na minha época não existia caderno pronto, a gente tinha que ir montando, né? Tanto é que eu sempre fazia, por exemplo, tópico por tópico no Excel, e aí eu montava um caderno de cada tópico e rodava aquela matéria ali tópico por tópico, e depois voltava fazendo as erradas, e depois voltava fazendo as favoritas, aí via quais eram as porcentagens que eu estava menor, e aí refazia aqueles pontos. Aquele estudo básico que é o que todo mundo faz, que é o feijão com arroz. Olha, feijão com arroz não, hein? Se você entrar nos comentários aí, muita gente não sabe como que é que você pegava tópico por tópico, né? Isso, eu pegava tópico por tópico. Da NM agora, eu fiz exatamente isso. Abri o edital, verticalizei o edital. Verticalizei o edital, agora eu faço tópico por tópico, vou criando um caderno. Por exemplo ali, controle de constitucionalidade. Vou lá, no TEC, controle de constitucionalidade, Sebrasp, 2025, 2024. Bateu mais ou menos 40, 50 questões, eu já faço o caderno. Aí vou lá para o Poder Judiciário, Sebrasp, enfim, ia filtrando sempre. Área fiscal, quando tinha muita questão, por exemplo, Sebrasp tem muita questão das matérias. Então, dava para filtrar bem, dava para filtrar nível superior, área fiscal, 2025, 2024, para tentar ficar o mais próximo possível da minha realidade, que era a área fiscal e Sebrasp, né? Porque isso conta muito também, o perfil do concurso. Quando você vai ver a personalidade das questões de direito constitucional de físico é diferente da de judiciário, diferente da de controle, etc. Então, a gente sempre, eu sempre fiquei ali filtrando entre controle e fiscal, né? Quando era possível. Quando não era possível, aí eu ia para outros lugares mesmo, procurar outras áreas. Mas assim, fazia aquilo tópico por tópico, porque eu já finalizei essas disciplinas todas desde o meu primeiro ano de estudo. Eu rodei todas as matérias com 11 12 meses, mais ou menos. Então, depois disso, foi só revisão, 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 revisão. Revisão e questão. Fazendo resumo e questão, questão, questão. Então, você estruturando isso certinho, tópico por tópico. Aí chegou um momento que eu não comecei a mais fazer tópico por tópico, né? Que a gente inclui blocos. Então, a gente coloca ali 3, 4 conteúdos em um bloco só. Por exemplo, você pega executivo, judiciário e legislativo, junta ali num bloquinho, e aí você já nomeia ali poderes, por exemplo. E aí você faz desses 3 misturados. Porque o ideal é você ir misturando mesmo com o tempo para você ir ganhando maturidade e aumentar o campo de visão, né? E você consegue rodar muito mais rápido também nas matérias. Você consegue, por exemplo, sei lá, contabilidade que tem 35 tópicos. Você divide os tópicos por blocos e aí você consegue 11, 12 blocos. Você consegue rodar tudo de uma forma muito mais rápida. Mas para você rodar por blocos, você tem que ter visto toda a teoria, você tem que ter rodado por tópico, agora você está rodando por blocos. Então existe todo um nível de maturidade e crescimento para você ir fazendo, né? Porque a galera pega os cadernos prontos, pega tudo pronto já da pessoa lá e aí acha que vai fazer um bocado de questão e vai adiantar. Sendo que tem todo um trabalho para ser feito antes disso. E eu já me iludi muito com isso, porque, tipo assim, eu sou filho da internet, né? Então, eu tô na internet desde quando eu comecei a ser concurseiro. Então, eu reproduzi e repeti muito do que eu ouvia sem saber o que estava fazendo. Desde sempre, eu reproduzi o que os aprovados fazem. Se o aprovado fez isso e ele fazia dessa forma, é porque eu tenho que fazer igual. E aí eu reproduzia tudo igual. E eu fiz isso durante minha vida toda dos estudos e nunca deu certo. E aí eu ficava me perguntando muito também essa questão. Meu Deus do céu, eu já fiz tudo que todo mundo faz. Tudo que as pessoas falam para fazer. E por que não dá certo, né? E aí quando eu voltei esse último ano para a NM, eu simplesmente falei, agora eu vou fazer do jeito que eu acho que funciona para a minha cabeça. Voltei para os meus resumos escritos, coisa que eu tinha abandonado, porque falava, é porque tá perdendo tempo, é porque não dá certo, tem que fazer flashcard, tem que fazer que não sei o que lá, coisas que não adiantava para mim. E aí eu voltei para os meus métodos que eu sabia que funcionava para minha cabeça, mesmo que demorasse mais, mas funcionava. E aí acabou que eu me reencontrei, assim, como concurseiro, como estudante, como Albert, como pessoa, entender como o meu cérebro funciona e como é que eu ia conseguir acertar mais questões. Porque eu sempre falo para as pessoas, gente, o que importa é você acertar as questões, marcar o X no lugar certo. Como você vai fazer isso, não importa. Você vai descobrir qual é a forma que funciona para você. Tem gente que só faz Anki, que faz um monte de flashcard do Anki e pronto, o gabarito a prova.
Tem a galera nova dos aprovados, tem o grupinho do Anki, né? A galera adora Anki, e eu sempre tentei fazer Anki minha vida toda, e eu nunca me adaptei ao Anki. E eu sofria litros tentando reproduzir Anki, e não batia, não funcionou pra mim de forma nenhuma. E eu me sentia muito culpado por isso. E eu sempre tentava reproduzir tudo que me falavam sempre. Até o momento que eu parei, não, peraí, eu vou fazer dessa forma que eu acho que minha cabeça entende. É assim que eu tô acertando mais questões. Então é isso aqui que eu vou fazer. Não importa o que eu tô fazendo. Se você vai fazer a questão lá no TEC de cabeça para baixo e tá acertando a questão, ótimo, faça de cabeça para baixo. Não importa como você tá fazendo. E é quando eu entendi isso, tipo assim, que o método certo é o método que funciona para você, e aí minha vida também deu outra revolução. Porque eu comecei a fechar o olho para o que as pessoas me falavam. Eu ouvi muito o que as pessoas me falavam, mas E quando agora eu já você está tinha. estudando, alguém fala que você está estudando errado, aí você tende a parar de fazer, né? Cara, esses dias que saiu a prova da PF, tá tendo muito anúncio de coaches, mentores, etc, né, de propaganda. Aí eu tô vendo cada coisa absurda, tipo assim, não estude por resumo, porque aí você não vai passar. Quem faz mapas mentais, quem não estuda desse jeito, não vai passar. Aí eu fico, meu Deus do céu, que absurdo. Aí as pessoas novas, amadores, concurseiros novos, acreditam naquilo ali, tomam pra si, e às vezes é uma coisa que tava funcionando pra ela, ela para de fazer. O que aconteceu muito comigo. Eu resumi todas as disciplinas na mão, enquanto eu tava estudando. A parte teórica. Mas não é para revisar depois. É porque, para eu conseguir pegar todo o contexto da matéria, eu resumia ali no papel, escrevia, coloria e etc. Para o meu cérebro conseguir condensar tudo. Por exemplo, eu Eu conseguia também comecei a enxergar. estudar para FCC, eu precisava responder na mão, porque é muito rápido. É. Se eu não Então, resolvesse na mão, como que eu ia fazer lá no dia da prova lá? exatamente. Então, tipo assim, eu pegava as questões da FCC, por exemplo, tem lá 15 modelos de questões. A gente sabe que vai cair aqueles 15 modelos de questões. Eu construía no meu resuminho, modelo 1, modelo 2, modelo 3, como é que eu ia fazer o valor presente de uma forma mais rápida, sem ser pelaquela fórmula gigante. Então, eu sabia a minha forma de fazer aquilo ali, mas ficavam atormentando minha cabeça. Ai, porque você tá perdendo tempo, ai, porque não se estuda fazendo isso, ai, porque tem que ir pro iPad. Aí eu fui pro iPad, joguei meus resumos tudo aqui no guarda-roupa, e pronto. E as coisas foram esvaziando, assim, sabe, da minha cabeça. Parece que não estava mais conseguindo fixar nada. E aí, eu sempre reproduzi tudo que me falavam. Sempre reproduzi. Porque, tipo assim, nunca aprovei nada. Eu nunca estudei para concurso. Então, eu não sei o que é ser aprovado. Então, se você, que já passou em 20 concursos, me fala que eu tenho que estudar de cabeça para baixo, eu vou estudar de cabeça para baixo. Então, era mais ou menos assim que funcionava. E cada prova que eu fazia e reprovava, era mais um reforço para ainda para dizer de não, vou ouvir o que fulano está dizendo, porque ele já passou. Só que às vezes a gente tem que ter a coragem mesmo de dizer não vou mais ouvir ninguém e agora eu vou fazer o que vai funcionar para mim. E como é que você vai saber o que funciona para você? É o que te faz acertar questões, porque é só isso que importa e mais nada. Ah, é porque eu não consigo entender, não sei o que, não sei o que, mas tá acertando questão? Então ótimo, é isso que importa. Porque é o que vai contar lá na prova. Então assim, quando eu entendi isso, comecei a desligar, colocar o mundo no mudo e fazer o que realmente meu cérebro entendesse e conseguisse performar na prova e performar nas questões, aí começar a dar certo. E foi essa forma basicona aí do feijão com arroz, né? Tópico por tópico, bloquinho por bloquinho, um trabalho de formiguinha mesmo. Ah, isso aqui eu tô errando muita questão. Volto para os meus resumos, reviso a lei seca com calma, revejo o que eu tô errando. Ah, tá na moda agora também, da galera no Instagram dizer, ai, não percas tempo com a lei seca. A galera tá perdendo tempo com a lei seca, perdendo tempo com o resumo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Legislação é toda de lei seca, se a pessoa não lê, ela vai fazer o que na prova? Se o cara não souber ler seca, ele vai errar tudo, né? Porque. É. E faz uma diferença absurda. Por exemplo, o tributário. Tributário, eu sempre tive o código tributário na mesa. Vez ou outra eu pegava, dava uma lida, estava sempre reforçando a teoria, aquilo ali, o tempo todo sendo meu cérebro mastigando aquilo ali. E quando você passa um tempo longe da teoria só respondendo questão, parece que vai perdendo um pouco do feeling da teoria mesmo, assim, perdendo as conexões, né? Porque é tudo muito conectado, então você vai perdendo as conexões. Então sempre tive todas as leis secas aqui na minha mesa, que é uma coisa que eu mudei também com o tempo. Eu joguei todos os meus papéis fora e fui tudo pro tablet, né? Que é uma coisa péssima que eu fiz para mim, porque o meu cérebro também não absorvia da forma que era quando eu riscava ali no marca-texto, etc. Igual fazia os maias e os incas, escrevendo no marca-texto com caneta colorida, etc. E aí, quando eu voltei para
perceber, olhar para dentro de mim e ver o que funcionava para Albert, foi aí que as coisas começaram a andar e ir para frente, né? E aí já Rapaz, você me entrando. fez lembrar de algumas coisas aqui. Eu não falo muito de como eu estudei, não. Mas você me fez lembrar aqui, ó. Por exemplo, eu era do quartel, aí lá você não pode falar que estuda, né? Ah, eu tô estudando para Aham. concurso público. Pô, você vai ser perseguido. E aí eu fiz isso que você falou, cara. Eu imprimi as questões aqui do TEC mesmo, de contabilidade, ou então eu pegava o que o Silvio Sandi disponibilizava lá, das questões de contabilidade, igual você falou, os Uhum. modelos. Aí eu imprimia, mas botava na capa um símbolo da Estácio e escrevia contabilidade. Aí falava que era a minha faculdade, entendeu? E aí ninguém ligava. Pô, a faculdade, tá bom. Aí eu imprimia lá, direito tributário, aí botava um logo grandão da Estácio, assim, ó. Aí o cabeçalho era sempre Estácio, aí botava lei seca, já valendo, e podia deixar na minha mesa à vontade. Pô, mas tu imprimia tudo? Imprimia, pô, porque no meu trabalho eu ia Aham. ter muito mais a possibilidade de ler qualquer. Não tinha nada para fazer, eu falei, ô pessoal, fica quieto aí, deixa eu fazer o negócio da minha faculdade aqui que tem prova chegando. Ou seja, não existe um modelo pronto, sabe? É, eu já vi um cara falando assim: ler não é estudar. Ó, se ler não é estudar, então eu leio, então eu vou ficar cego, não vou. Tipo, eu tenho que ler a questão, o que que eu. Aí eles É, inventam coisas, cara. E o que é mais legal é que você voltou ao que te dava motivação, né? Porque você tinha parado de estudar, tava complicado. E, tipo, tu voltou, entre aspas, às raízes, né? Tipo assim, você parou dessas coisas que às vezes tava te desligando também, sabe? sim. Não tava te dando prazer de estudar. O É, fato e era. também de você estar fazendo coisas que você não gosta no, no seu dia a dia. Sim. Quando você recebe modelos, por exemplo, você já é obrigado a estudar disciplinas que você não gosta naturalmente, então já é um sacrifício. Quando você recebe modelos prontos de estudo que talvez não seja o seu, isso dificulta mais ainda. Por exemplo, eu nunca me adaptei com Anki, mas todo mundo sempre disse que os aprovados todos agora só passam com Anki, não existe mais outro método de estudo a não ser o Anki. E aí eu me esforçava o tempo todo a estudar com Anki, sendo que aquilo ali não funcionava para mim, porque parecia que as informações ficavam soltas na minha cabeça, sabe? Eu não conseguia amarrar as coisas direito. E aí, para mim, funcionava muito mais por eu pegar as informações que eu ia colocar no Anki e colocar no Word. Então, tudo que eu via na questão que eu errava, ou informações decoreba, essas coisas que a galera indica colocar no Anki, eu colocava no Word. Porque aí eu tinha tudo organizadinho, eu tinha uma visão do todo, e aí eu conseguia estar ali, sempre lendo aquilo ali. Então eu fazia minha revisão ativa ali todo dia, riscando, olhando, tentando lembrar e etc. Mas de uma forma diferente da do Anki exatamente. Porque. Só que a galera ficou presa. Tipo, eu ficava muito preso nisso. Então, eu tive que voltar a perceber o que é que funcionava, eu tive que voltar. E o que funcionava era o que funcionava para mim no início, quando eu comecei a estudar. Veja só, eu comecei a estudar certo, perdi total o fio da meada pelo meio do caminho e tive que passar por tudo isso para lembrar e recuperar de que a forma que eu estudava, a forma que funcionava para a minha cabeça. Porque, veja que logo quando eu comecei a estudar, eu já fui induzido, meu cérebro induziu tudo, já direcionou todo o estudo para a forma que funciona para a cabeça dele entender, né? E durante o caminho ele foi induzido por várias outras formas que não era a forma adequada que eu conseguia conceber as coisas. Mas aí eu consegui voltar. Então essa confiança na gente é muito importante também. Eu sei que é difícil confiar na gente Eu porque a acho que gente o não. pessoal tem que olhar o que tem, mas sempre tem que. Porque hoje em dia, igual você falou, é muita propaganda, né? Existe, por exemplo, eu nunca usei Anki também, nem eu já vi já, mas existe a pessoa que tá dando a dica do Anki e existe a pessoa que tá falando do Anki para vender o Anki, entendeu? É exatamente. Rede social Então, tem muito isso. Eu, por exemplo, se eu vendo um material de teórico muito denso de legislação tributária, eu vou criticar o resumo. Eu já vi uhum. professor fazendo isso, falando mal de resumo. Ó, não compra o material do Osh, não. O pessoal, o Osh, ele faz um excelente resumo de legislação tributária para concursos fiscais, e ele prometeu que vai fazer agora de todas as disciplinas, hein?
Vem Oxi gerais aí pra todo mundo. E aí, tem gente que vai falar assim, não, o resumo não presta. Não presta. Tem que ver o meu vídeo aula aqui de 40 horas. Fala, tá. Aí você fala, não, Eu calma aí, lembro pô, que tem um teve. vídeo. Tudo se conecta. Aí você vai. É, O bom é você pegar um pouquinho de cada coisa. Eu, por exemplo, gostava de ouvir vídeo em deslocamento. No Rio de Janeiro é muito trânsito. Ao invés de eu ouvir o vídeo em casa, eu botava o vídeo no fone. Aí eu já uhum. pegava o resumo para fazer. Entendeu? É, mas é É. difícil porque a propaganda é muito forte, né? E a galera nova, até os velhos mesmo, mais maduros, também se confundem do que é real e do que é marketing, porque tá tudo ali misturado, intrínseco ali de uma forma muito entranhada. Tipo assim, hoje eu que trabalho com a internet e vendo material e etc, eu sei como funciona mais, mas assim, muita gente não sabe. Então, eu já sei muito mais do que eu olho pra cara da pessoa que ela tá falando e falei, isso aí é balela, é marketing. Então, Não, mas eu vou te é, falar, você é extremamente ético e todo mundo te respeita. Todos os aprovados, todos os caras que passaram aí, todo mundo te respeita. Aí você deve ter uns hatezinho de uns malucos aí, sempre tem uns malucos, tem, né? Mas assim, tem os todos os haters. professores, todo mundo que você vê aí, todo mundo te respeita e você não força nada, cara. Você vende seu Cara, material lá, não eu acho corrige. assim, ó, tem espaço pra todo mundo e eu vejo muita gente falando mal do material do outro pra crescer o seu material. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu sei, todo mundo que fala mal de mim, as pessoas me contam ou eu sei. Tipo assim, tem pessoas grandes de concurso que falam mal de mim, que não gostam de mim, de hater, por nada. Mas eu nunca cheguei pra falar mal de ninguém lá na internet, no stories, em lugar nenhum. Ninguém vai me ver falando mal de material de ninguém. Sempre foi assim. Eu acho que tem espaço para todo mundo. O material do Oxo, os meus resumos. Eu lembro que no ISS Aracaju, um professor grande de ISS falou: não comprem esses materiais que vocês estão vendo aí de resumo, não sei o que lá, não sei o que lá. Balela, porque o meu material tava vendendo muito, né? E aí, ele atacou mesmo diretamente, assim, eu fiquei quieto, né? Eu não era ninguém ainda. Não que eu seja hoje, mas antigamente pior ainda. E aí, ultimamente, como surgiu mais concorrentes nessa área de resumos, etc, etc, eu vejo ataques desse nível também, dizendo, porque o material dele é isso, porque não sei o que e tal. E eu fico assim, gente, eu não estou obrigando ninguém a comprar, eu não estou falando mal de ninguém, eu estou fazendo aqui meu trabalho de boa, compra quem quer. O material ainda tem garantia, você compra, se não quiser você ainda devolve. E tipo assim, as pessoas atacam o outro de graça, né? Porque a internet vira terra de ninguém, mas enfim. É, mas tocando nesse ponto agora, a gente já fala sobre a questão financeira, né? Porque o Osho Resumos ele surgiu por necessidade financeira. Tipo assim, eu comecei a estudar, eu parei de trabalhar, eu parei de fazer tudo, minha família não tinha grana para me manter estudando. Eu fiz a primeira prova, dividi em 12 vezes para ir lá no Rio Grande do Sul. Campo Grande já foi poucos meses depois, já dividi de 12 vezes, aí já juntou a parcela de uma com outra. Aí não dava mais para viajar para fazer nada. Aí eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí as pessoas comentavam muito dos meus resumos que eu postava stories, né, escrevendo. E aí eu comecei a organizar eles em Word para conseguir vender. E aí o primeiro que eu vendi foi Cefaz Alagoas. Aí eu ganhei uma graninha, eu pensei, olha, isso aqui dá certo, eu vou fazer para vender. E aí eu fazia todas as legislações das próximas provas que eu fazia, né? E aí eu ia fazer a próxima, aí eu fazia a legislação, porque eu já estudava fazendo resumo. E isso foi dando certo, foi o que me manteve por anos durante os estudos. E me deu uma tranquilidade muito grande, porque eu não tinha ter dinheiro para continuar. Se não fosse isso, eu não teria passado de 3 anos, porque eu ia ter que trabalhar, fazer outra coisa. Você mora numa cidade turística, né? Então a passagem para voltar é caro, né? Não existe nada por menos de R$ 1.000, desde sempre, né? Eu lembro que eu paguei quase R$ 2.000 em Campo Grande em 2000 e, sei lá, 2019, 2020. Então, é caro. Principalmente para quem não tem grana, porque é uma realidade muito diferente. Tipo assim, meus pais, eu tenho 2 irmãos, meus pais são servidores públicos de nível médio que ganham aquele basicão ali, que dá. A gente sempre se virou apertadíssimo a vida toda. Não tem dinheiro para ficar viajando de avião. Então, todas as minhas viagens, inclusive, que eu já fiz, foi fazendo prova. As minhas primeiras viagens que eu fiz de avião foi fazendo prova. Porque eu nunca tinha ido viajar para lugar nenhum, assim, de férias. Eu vou viajar para Santa Catarina. Nunca na vida, na minha cabeça, isso era plano para depois de aprovado. Eu, tipo, ir no Beto Carreira, no Beach Park. E eu consegui fazer isso e fazer prova vendendo os resumos. Então, teve um momento que me deu um estalo, assim, no meio do percurso, que eu falei, caraca, tipo assim, várias coisas que eu planejei para depois de aprovado estão acontecendo. Vários sonhos estão acontecendo enquanto eu estou estudando. Foi aí que caiu
aquela chavezinha de aproveitar o processo também no meio do caminho, tentar o mínimo, o processo que já é péssimo, né? Mas tentar aproveitar o mínimo desse processo todo. E aí foi quando eu comecei a aproveitar as viagens, eu viajava, mas ficava mais 3 dias a mais para conhecer a cidade, etc. Mas isso só foi possível graças aos resumos que eu comecei a vender. Não foi porque meus pais tinham dinheiro, nem era por nada, era por causa dos resumos. Então, se não fosse os resumos, antes dos resumos eu ia no dia da prova e voltava quando acabava a prova. Não existia um segundo a mais, porque um lanche a mais já era muita diferença para ficar lá. Então, os resumos salvaram a minha vida, assim. E hoje virou uma empresa, virou algo muito maior, que eu sobrevivia disso, virou... Hoje todo mundo estuda com meus materiais, legislação tributária, a galera Esse de é o alto material nível. para BH. A galera de alto nível está estudando para Goiás, estudou Paraná, para Goiás agora, tudo estudando com o meu material. Então é uma responsabilidade muito grande, mas também é um orgulho muito grande que eu tenho, assim, de ver o quanto que isso foi construído, né? Dani me ajudou muito também, hoje ela é minha sócia, né? Quando Foi pro Ceará, foi para Ceará ou para BH? Tu foi Ceará, não foi? fiz Você e a Ceará, Dani? foi. Fiz Ceará, antes o resumo era mais colorido, tinha uns bonequinhos, aí depois eu fui sentindo o que, é que a galera falava, né? Ah, tira mais cores, deixa mais assim, não sei o que, até chegar num formato estudável, bom, que todo mundo é confortável para estudar, etc. Que é o formato que a gente tem hoje, que é um padrãozão, uma fonte mais específica, tem toda uma parte desenhada de esquemas, toda pensada, né? Tem uma parte didática mesmo, não é feito de qualquer forma. E aí é massa porque, tipo assim, eu consigo colocar toda a minha experiência que eu tive nesses anos de prova de físico, né? Então eu pego o regulamento do CMS, eu sei exatamente o que é que eu vou pegar ali do regulamento do CMS para jogar nos resumos, né? Isso aqui vai cair, isso aqui pode organizar as informações também. Por exemplo, base de cálculo. Base de cálculo é um negócio que é um quebra-cabeça em qualquer lei de CMS. Eu consigo pegar aquela parte toda de base de cálculo, fazer umas tabelinhas, base de cálculo na importação, base de cálculo na substituição, a parte de momento do fato gerador, a parte de local do fato gerador, consegui organizar aquelas informações e aquilo ali facilitou minha vida na época que eu estudava e aí eu comecei a passar, porque na época que eu estudava, que eu comecei a fazer resumo de legislação, eu fazia resumo de legislação porque não existia resumo de legislação. Eu lembro que você fazia alguns, eu estudei alguns com você logo no início, mas você não fazia de todas as provas, né? Você fazia uma sim, outra não. Aí os seus eram muito bons também, só que não existia. Então, não existia, Não existia. não existia a questão inédita também, né? A questão inédita surgiu com um Predador um dia desse, hoje tem milhares aí, mas não existia a questão inédita e não existia resumos de legislação. Então, eu fazia meus resuminhos à mão, porque eu precisava daquela organizar as informações. Aquilo ali as pessoas achavam massa, porque eu conseguia organizar a lei toda. Acabou que virou um produto, uma forma de me manter, e hoje virou uma empresa e eu consigo... Eu vou te falar, ó, você vai fazer resumos... Ó, já vou cobrar aqui, hein, pessoal, ao vivo aqui, hein? Você vai fazer o resumo de todas as matérias e vai colocar uma tabelinha com os cadernos do do TEC, TEC óbvio. Concurso, nível Mas já tem. básico, intermediário E avançado. e avançado. Já vou te dar ideia já. Que aí o camarada vai pegar, vai clicar ali, vai fazer, ó, isso aqui é para quem tá iniciante. Aí pá, igual você falou, por tópicos, vai dividir ali a quantidade ideal, já vai ler o resumo e vai para as questões. Se a pessoa conseguiu avançar, beleza. Ah, não consegui? Aí vai lá pro PDF, ou então lê a teoria do TEC Concurso, ali também tem. Conseguiu avançar com o resumo e com as questões? Vai avançando. Porque a maioria das pessoas, quando pegarem, já vai ter ali um material teórico que lê. Uhum. E aí você vai fazer de constitucional, administrativo, de tributário, de... Uma coisa que eu faço nos materiais é colocar questões modelo. Por exemplo, eu estou falando sobre base de cálculo, aí eu pego uma questão que falou sobre esse ponto e abro ela lá no material. Tipo PDFs de cursinhos, etc. E aí eu abro a questão ali e aí adapto para aquela legislação específica, né, do lugar. E aí isso é massa também porque é uma coisa que eu fazia que me ajudava. Eu comecei a colocar isso nos resumos. Coloco caderno de questões também no final das disciplinas específicas, né? Inclusive de Goiás eu falei com o pessoal da EduTech, falei pra Grazi, né? Separe os tópicos, porque o CTE de Goiás estava só CTE de Goiás. Não tinha IPVA, ICMS, não sei o que, não. Falei, pelo amor de Deus, separe os tópicos, senão eu vou ter que fazer tudo na mão, uma por uma. Aí a galera separou, tudo bonitinho. Mas aí é isso.
voltando agora às questões, né, que eu estava falando. Da discursiva, que é algo que as pessoas me perguntam muito. O Como é que eu pessoal tem fiz? muito medo de discursiva, né? Como estudar. É, e assim, na discursiva da ANM foi uma das coisas que me colocou na vaga disparado Deixa eu te também. perguntar, você tinha medo de discursiva ou... Cara, eu nunca tive, não era exatamente medo, pelo fato de eu sempre escrevi muito bem. Tipo, na época de faculdade eu escrevi centenas de artigos Também é o científicos, eu fazia tema, né? O pesquisa. tema é muito diferente, né? Exato. Tipo assim, escrever eu sabia. O que me deixava apreensivo eram os temas. Então, na minha cabeça, eu tinha que rodar o máximo possível de temas possíveis para conseguir saber muito, né? Tanto que nessa prova da NM, a questão, eu gabaritei a parte do conteúdo. De tão preocupado que eu fico em saber tudo dos temas, eu gabaritei a parte toda de conteúdo da questão. E aí, no final, eu fiquei com 29,32 de 30 pontos, uma das notas mais altas do concurso inteiro. Por causa disso. Mas o que é que eu fazia? Eu pegava as questões do TEC, filtrava todas as questões do TEC da banca. Por exemplo, na NM, as questões possíveis era da parte específica. Auditoria, contabilidade, TI, estatística, etc. Mas eu sabia que ela não ia cobrar nunca estatística, TI, etc. Ia cobrar auditoria, contabilidade ou direito econômico, né? Que quando passa o tempo, a gente tem mais ou menos um filizinho do que a banca vai cobrar. Eu peguei ali, filtrei todas as questões discursivas da Sebrasp de contabilidade, de auditoria e de direito administrativo e econômico, dos tópicos específicos que cairiam na minha prova. E refiz, assim, Mas todas era as os tópicos, provas. né? Contabilidade, contabilidade toda, auditoria toda e direito administrativo e econômico, que era aquela parte de regulação, e direito administrativo. Só que a parte de direito administrativo não eram todos os tópicos. Por exemplo, licitação não tinha, mas o resto todo tinha. E aí eu saí filtrando as questões todas, tinham mais de, sei lá, umas 1.000 questões, 800 e tantas questões, de 2024 para baixo. E aí fui fazendo tudo. Só que pelo fato de eu já ter facilidade em escrever, eu fazia tudo no Word. Então, eu conseguia rodar muitas questões durante pouco tempo. Então, por exemplo, eu O pegava... foco era o conteúdo, né? O foco era o conteúdo. E aí eu rodei muitas questões. Então, eu fazendo um monte de questões discursivas da Sebrasp, eu via que tinha um monte de questão falando sobre definição de ativo intangível, definição de ativo recuperável. Então eu Isso aí sabia que aquilo demais. ali tá. Eu falei, pô, isso aqui eu tenho que saber escrever de trás para frente, porque eu tinha visto um bocado de questão. Então eu escrevia tudo no Word, escrevia um bocado, ia com tudo fresco na cabeça. E aí eu ia Mas fazendo um caiu isso? resuminho. Caiu. A questão foi de auditoria, teste em áreas específicas, tipo assim, superavaliação de ativo, etc. Ah, E aí, erro na contabilização lá do negócio, aí você tem que explicar os detalhes das coisas. Só que eu tinha batido demais, eu tinha feito todas as questões de editoria da e é Sebrasp, ela tem muito difícil muitas esse questões. tema. É, só para quem mesmo está estudando muito, né? É, Já viu as e, a, questões ali. e essa parte de auditoria é a parte que não é decoreba, né? Porque quando você até decora os testes, decora o que é os tipos de relatório, mas quando ele te dá um caso específico de contas específicas para você dizer se está superavaliado, se está oculto, se está fictício, qual é o teste que você vai aplicar, como é que você vai resolver aquilo ali, aí você já tem que ter um nível de maturidade muito maior. E esse nível de maturidade só vem quando você resolve muita questão. E aí eu tinha resolvido muita questão. Então quando eu abri a discursiva de auditoria, eu olhei assim e falei, eu vou matar, acabou, fui fazer a prova objetiva relaxado, mas por causa disso. Então, quando as pessoas me perguntam, mas como é que estuda discursiva? Se você não sabe escrever, se tem dificuldade, você precisa treinar. Então, tira ali, pelo menos, sei lá, sábado e domingo, faz 2 sábado, 2 domingo, escrevendo no papel. Eu E aí, aconselho até ou mandar para alguém corrigir, ou escrever e botar no chat GPT. não, no início é essencial comprar um curso assim para aprender, porque por exemplo, mesmo você sabendo Se escrever, souber, se ele for ruim mesmo. Cara, eu porque vi mesmo uma você sabendo pessoa ser escrever, reprovada. Hein, Oxe, eu vi uma pessoa ser reprovada no Cefaz DF, cara. Que nomeou ah, todo mundo. Era só tirar 5, a pessoa tirou 4 e pouco. Porque tem ela sabia o conteúdo, mas escreveu mal. É tem muito triste. isso. E tipo assim, eu não fechei, e mesmo fazendo isso e me considerando uma pessoa boa de escrita, eu não fechei a discursiva porque eu errei português. Quer dizer, não foi português, eu errei 2 palavras e eu rasurei. Só que
eu passei um traço e escrevi em cima, e era para escrever do lado. Por que eu fiz isso? Falta de treino. Então os décimos que eu errei lá foi por falta de treino no papel. Então eu gabaritei o conteúdo, tirei 29,32, perdi décimos por falta de escrita, mesmo eu sendo uma pessoa que consiga escrever bem. Só que Mas ela a CESP também, eu acho que até se você colocasse do lado, a CESP ia falar assim, não, esse é. cara não vai ganhar sempre. E a vaidade do CESP? E o pior é que não tem como competir com ela, porque ela fala na linha tal, no parâmetro tal, você escreveu isso, você botou a vírgula, você deixou de fazer a crase, aí você não tem como discutir. Não é igual às outras bancas, simplesmente joga lá e você tem como argumentar milhares de coisas. Aí eu falei, deixa lá, nem entrei com recurso nem nada. Na parte de conteúdo tava 100%, e aí só de ter chegado nesse 100% de conteúdo eu fiquei, meu Deus do céu, eu acho que eu venci na vida, né? Gabaritei o conteúdo de uma prova de auditoria da Sebrasp, foi topíssimo. Mas porque eu rodei muitas questões. E aí, nos PDFs, tem as questões subjetivas, né, lá do curso. E aí eu usava muito também essas questões subjetivas para treinar escrita. Então tudo eu estudava e já me perguntava. Aí eu estava estudando lá, circularização em auditoria. O que é circularização? Aí eu já respondia na minha cabeça. Quais casos que eu posso usar a circularização? Aí eu já respondia na minha cabeça. Então, todo esse exercício de tentar cercar todas as possibilidades de pergunta me ajudou demais na hora lá de gabaritar o conteúdo na prova. E a parte de escrita foi um risco que eu corri, porque eu sabia que eu queria priorizar estudar os conteúdos e não a escrita propriamente, que é o que valia muito menos, né? Que valia, a prova quase toda valia o conteúdo, então eu queria saber o assunto. Era certo ou errado? Era certo e errado. E como que você fez lá? Você gosta da FCC, aí você estudou muito a FGV, mas como que você lida? A galera sempre tem essa dúvida, deixo muito em branco, marco tudo. Rapaz, eu não tenho um, uma, um método fechado para fazer essas questões. Cada prova eu organizo uma estratégia. Eu tinha visto os últimos cortes das provas da NM e baseado nesses cortes e baseado também no nível de dificuldade que eu vejo ali na hora da prova, eu sei se eu posso deixar muito em branco ou poucas em branco. Nessa da NM eu deixei 19 em branco. É muita. Eram 120 questões. Eu deixei 19 em branco. Mas eu sabia, quando eu vi a prova, o nível da prova estava altíssimo. Falei, não, a prova está difícil. Se eu marcar, ia acontecer duas coisas. Primeiro, a nota de corte eu sei que vai ser baixa. E segundo, eu sei que eu corro um risco muito grande se eu marcar essas questões todas. Porque quando a gente estuda todas as matérias, quando a gente estuda todos os assuntos, não tem nada na prova que a gente nunca ouviu falar. Então a gente lê, a gente já ouviu falar daquilo. A gente fica com uma dúvida com uma coisa ou outra. Só que essa dúvida que mata, né? E a gente fica ali se corroendo. E aí a gente acaba errando. Aí, na maioria das vezes, pelo fato de eu ter estudado, eu confio em que eu vou acertar. Mas tem coisas que eu fiquei muito na dúvida. Dessa vez, eu fui pra prova na cabeça assim, eu vou deixar 20 em branco, no máximo 20 em branco, e vou errar no máximo 10. Então, na minha cabeça, era essa conta que eu fiz. Quando eu vi que eu tava ali, deixei todas de estatística em branco, porque a de estatística veio impossível de resolver. Só a parte de inferência pesada. Aí eu falei, quando eu olhei, eu falei, não vou marcar. Marquei logo um X. Inglês. Eu não estudei inglês. Era uma matéria que tinha na prova e era inglês, e eu falei, eu não vou aprender inglês numa altura dessa em pós-edital. Eu sou formado em inglês, mas tem muito tempo que eu não estudo inglês, então eu já não sei mais nada. Aí eu falei, não vou reforçar meu inglês numa altura dessa. Vai vir 3, 4 questões na prova, é X. Aí pronto, quando eu abri a prova, já marquei tudo ali, estatística, inglês, pronto, agora o resto eu tenho que matar. Aí, pronto, a estratégia bateu exatamente como eu tinha planejado, e deu super certo. Mas assim, é baseado na minha experiência de prova. Eu tive que pesquisar os cortes antes, ver qual era o nível mais ou menos que eu tinha que ter naquela prova, e também baseado na minha visão de dificuldade da prova, em saber se a prova está difícil ou fácil, não na minha concepção, mas numa concepção geral, assim. A gente sabe quando a prova está fácil e quando a prova está difícil, independente se você sabe ou não responder as questões, né? Então eu vi que a prova estava difícil, eu já sabia que a nota de corte ia ser baixa, então eu poderia deixar mais em branco. E pelo fato da prova estar mais difícil, eu tinha um limiar de errar maior, mesmo as que eu tinha certeza. Eu sabia que, mesmo eu tendo certeza, eu sei que eu posso errar. Então, já tinha um limiar maior também de marcar menos. E aí eu fui com essa estratégia pronta e chegou lá na hora, eu não fiquei pensando muito, não. Eu marquei logo zerei estatística, zerei inglês, fui fazer as que eu sabia,
deixei algumas pouquinhas que eu fiquei em dúvida pro final, sabia que eu poderia deixar 20 em branco, e pronto. E aí E a deu super certo. percepção do pessoal pós-prova? O pessoal tava tudo esperado, né? Tudo desesperado. Todo mundo, a galera falando, foi uma das provas mais difíceis que a ANM já fez, etc. Porque foi uma prova muito conteudista e muito aprofundada. Não foi prova para, apesar de a concorrência ter sido mais baixa, etc. A prova foi nível Sebrasp e nível aquele nível que a gente conhece. O meu cargo 22 foi uma prova de auditor. E a mais ainda, com matérias de regulação, direito econômico, a partir de legislação minerária, etc. Aí era a prova de auditor, mais a parte de mineração. Então, foi uma prova complexa, foi aquela prova que a gente está acostumado, que tem que saber muito de tudo, né? Porque a Sebrasp conseguiu fazer muito isso, inclusive, nessa prova, que foi colocar muito conteúdo em poucas questões. Tinha ali 4 ou 5 questões de cada matéria, mas essas 4 ou 5 questões ela conseguia envolver muita coisa junta, sabe? A legislação, por exemplo, era gigante, tinha várias leis. Ela misturou várias legislações, então você tinha que saber unir uma a outra. E aí era um conhecimento mais articulado, contextualizado e que exigia maturidade dos candidatos. Então, cargo 22, quem passou era a galera da área fiscal que tinha experiência, não existem outras pessoas. E Deixa eu te perguntar, se você começasse a estudar agora, você pegaria como? Você, hoje, porque hoje a gente está com muito material teórico, videoaula, resumos, tem as técnicas aí diferentes, Anki, grupo de, tem grupo de Telegram, o cara, pessoal manda questões pelo WhatsApp, tem um montão de coisa. Tem ChatGPT, Notebook LM. Hoje em eu sou dia uma tem pessoa pessoal cada muito hora. eu sou uma pessoa muito metódica e disciplinada. Então, eu gosto de ter o controle ali do que eu estou fazendo e conseguir enxergar o processo inteiro. Não sei se é coisa de engenheiro também, né? A gente conseguir montar as coisas num processo, botar ali no Excel, conseguir enxergar tudo especificamente. Ter o controle de tudo. Então, se eu começar a estudar hoje, eu ia fazer o básico. Tipo assim, eu ia abrir o edital ali no Excel. O edital não. Como eu estou começando, eu pegaria um curso completo da área fiscal, por exemplo, e organizaria em PDFs. Colocar ali português, raciocínio lógico, estatística, contabilidade e tributário. Cada um tem 16 PDFs. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. E estudando. Aula 1, estudei. Aula 2, estudei. Aula 3, estudei. Aí voltava, revisava aula 0, 1 e 2. Finalizava a teoria, montava meus cadernos do TEC, tópico por tópico, ia revisando por questões. E pronto, fazia o basicão, feijão com arroz, que é o que funciona. E não faria nada diferente em relação a isso. Então, de todos os métodos que eu experimentei, de tudo que eu já fiz nessa vida de concurso, nesses 7 anos, era esse feijão com arroz que eu faria de novo. Se eu pudesse começar do zero e voltasse, era aquilo ali que eu fiz no início e que eu ia continuar até o fim. Que eu sabia que era o que ia dar certo. Então, tipo assim, uma coisa muito importante é ter o controle do que você está fazendo também, né? Porque às vezes a pessoa tá batendo 70%, mas não sabe onde é que tá os outros 30% que ela tá perdendo. E quando você abre aquilo ali, por exemplo, no Excel, você abre todos os tópicos de uma matéria e você faz questão por tópico, você sabe exatamente onde é que você tá errando. Você falou algo aí, às vezes o cara tá. Por exemplo, chega um momento que a gente vai fazer questões por bloco, né? Sim. E aí a pessoa não tá conseguindo saber onde que ela tá errando. Aí eu falo, cara, volta a fazer questão por tópico. É. Porque às vezes você Aí tem tá que reabrir o fazendo por bloco. bloco, aí você fez 90% do bloco. Mas os 10% que tu errou foi tudo de um assunto específico que foi o que tá, foi o que caiu na tua prova. É. E você tá perdendo tempo com fazendo o que você já sabe e não relembrando, reforçando aquilo que não sabe, né? Igual você falou, volta pro início. Mas as pessoas não querem voltar pro início que acham que tá perdendo tempo, né? Tudo é perder tempo. E aí acaba que de tanta agonia por perder tempo, acaba que perde mais tempo ainda, fazendo um monte de maluquice, inventando moda, inventando a roda, colocando dificuldade em coisas simples. E aí acaba se prejudicando mais ainda e atrasando mais ainda. Que foi o que aconteceu comigo, né? Ah, eu vejo muito isso. Eu entendo que a sua geração assim de concurseiro teve um pouco de azar também, porque a galera começou ali, aí teve o impeachment, e ficou um tempo sem concurso. Aí daqui a pouco, eu lembro que eu era desacreditado. Se o cara falasse assim, vai sair o concurso da Cefaz Santa Catarina, eu falava, cala a boca, cara, vai sair nada não, nada sai. Hoje em dia não. Hoje em dia
aparece um pessoal no Instagram e pergunta assim: vai ter um concurso para Niterói? Eu falei, cara, eu tô nem sabendo. Não, que eu vi um cara. O pessoal já tá acreditando já em tudo, e pior que sai, tá ligado? Não, vai ter um concurso tal, daqui a pouco o concurso tá aí. O TCU, ninguém nem falava, já tá com o edital publicado. Eu falei, como assim, gente? Já É, escolheram a a gente banca tá numa época de ouro de concurso. e. E é assim, a gente a gente teve essa fase, aí quando começou a melhorar, aí pandemia, pelo amor de Deus, um ano e Foi. meio sem concurso, e Foram começa muitos tudo de novo. percalços pelo meio. E eu lembro quando eu fazia a prova, você também fazia, Tu né? tava Só na que casa de Aracaju, que o tava, cara falei lá, sobre ela, inclusive, hoje no meu Stories. Que a gente chegou o cara lá cancelou, que o cara e todo mundo cancelou a lá. prova lá, você tava lá no dia lá na Tava lá, cidade? tava lá. Quanto que era a passagem pra você de sair de Salvador, que é caro sair de Salvador e voltar, porque é uma cidade turística, e para Aracaju, que também é turístico, né? Não, eu fui de carona com um colega que ia sair daqui. Porque a E passagem de aí, avião era cara, né? não, a galera que foi de outros lugares era R$ 3.000, R$ 2.000 para Aracaju, porque a cidade pequenininha, os voos são caríssimos. E aí qualquer lugar para Aracaju é muito caro. Salvador ainda é perto, né? São 3 horas de carro daqui para lá. Pessoal, para quem não sabe, essa história aqui foi quando voltaram as provas de concurso. Aí, uma das primeiras provas que ia ter o concurso assim era a prova do ISS Aracaju. Aracaju. E uma pessoa que era professor de cursinho, que ia fazer a prova, quando estava na cidade, entrou com uma liminar, um mandado de segurança, não sei, e conseguiu adiar a prova com todos os concurseiros do universo lá, né? Aquele dia foi épico, todo mundo lá revoltadíssimo. E aí foi uma volta e não volta das provas, né? Porque tava aquela agonia ainda de pandemia, acabou, não acabou, e aí volta a prova. Aí Aracaju foi logo a primeira, aí foi fazer a prova de Aracaju. Chegou lá, não faz prova, tá bloqueada ainda, pandemia, voltou. Aí parou tudo de novo, porque abriu precedente para todas as outras cancelarem, né? Aí demorou mais um tempão para vir outras provas de novo. Nossa Senhora. Hoje, muito obrigado aqui. Hoje, pessoal, hoje participou de vários podcasts aí. A gente tem que voltar a fazer outro, né? Assim que É, você tem lançar muito. o seu resumo lá, tu volta aqui para falar um pouco mais dele. As portas estão abertas para você. O pessoal do Tech aqui gosta bastante de você também. Teve até uma briguinha aqui, quem vai entrevistar o Osh, tal? Eu falei, não, eu que vou, filho, sai fora, eu conheço ele há mais tempo. Mas, pô, muito obrigado mesmo. E eu tenho certeza que você lá no seu Instagram, você faz um trabalho educativo e bem legal, né? Pra galera que tá começando, a galera que já tá já há muito tempo estudando. É sempre legal, né? É, eu tento misturar um pouco das coisas lá, né? De um pouco de humor, falando um pouco de verdade, misturado com um pouco de humor, mas com um fundo de verdade Eu ali vi de até outro concurseiro. dia desse tu postou, né? Então o algoritmo tá doido, né? Cada hora tu. É, quem não conhece entra lá e vê um vídeo de receita, aí vê um vídeo estudando, aí vê um vídeo meu de peru, com um vídeo meu no podcast, aí fica sem entender, meu Deus do céu, o que, é que ele faz aqui? Mas assim, eu vou misturando tudo mesmo, porque na verdade, quando eu comecei no meu Instagram, era mostrando a minha vida, né? Tipo assim, eu tô estudando, ia mostrando minha mesa, estudando meu planejamento, etc. Inicialmente, a ideia era compartilhar mesmo, porque eu me sentia sozinho aqui no quarto e eu queria compartilhar um pouco, conhecer pessoas, concurseiros, etc. E acabou que as pessoas foram se identificando. E aí eu fui me sentindo mais à vontade em expor as coisas que eu passava como concurseiro, porque eu percebia que, na verdade, era a realidade de todo mundo como concurseiro. Então, os vídeos de humor e etc, tudo bomba porque as pessoas se sentem representadas por aquilo ali, porque elas também passam. E aí eu usei aquilo ali como várias formas. Forma de eu conhecer amigos, fiz vários amigos que são hoje, faz parte da minha família. É, ganhei grana para me manter estudando para concurso. É, foi uma forma de eu colocar o meu eu criativo para fora, de eu esparecer minha mente, me divertir, encontrar outras pessoas. Foi várias formas, tipo assim, de conseguir estudar também, porque eu comecei a ganhar os materiais, então todo mundo queria me dar material para eu, porque torciam por mim e outros porque para fazer publi, por exemplo, e eu utilizava disso também, né? Então me serviu assim de várias formas. O Instagram foi uma porta assim que só me ajudou durante os estudos. A galera pergunta: você acha que a rede social atrapalha ou não? Aí depende da forma que você usa. Me atrapalhou muito em vários momentos, mas eu também soube utilizar muito a meu favor. E a forma que eu utilizei a meu favor foi muito maior do que os malefícios que me trouxeram. E aí eu consegui converter
muita coisa no Instagram, tanto na minha vida pessoal, emocional, profissional, financeira, e continuo aí agora, né, com vários outros projetos, graças ao esse inicinho aí que eu tive desde sempre no Instagram. Então, Eu acho que rede social é um caminho muito massa para quem estuda, mas assim, tem que saber utilizar com inteligência e um pouco de inteligência emocional também. você falou algo legal aí pra gente terminar aqui, mas você falou do eu criativo, né? É, tem gente que acaba caindo nesse universo de concurso, aí sempre aí vai para o serviço público, aquela coisa burocrática. O que tem de gente que entra no serviço público, fica depressivo, acha a vida chata, começa a perder o gosto assim de poder fazer as coisas Sim, fora, é muito grande, sabe? Eu percebo que muita gente, não tô falando, beleza, a pessoa ela não é criativa ou ela acha, mas é preciso ter alguma coisa para espairecer a mente. sim, Você se encontrou me no, encontrei no seu total. humor ali relacionado a concurso público. Tem gente que precisa ir uma banda de rock, virar uma Sim. banda de pagode. O outro sabe, mas é bom, porque vou te falar, é uma rotinazinha que você vai ficar ali, a burocracia, não é Estudar para aquele, né? concurso é muito chato, gente. Tipo assim, eu sou uma pessoa 100% sociável, eu gosto de pessoas, eu gosto de festa, eu gosto de. Então, sentar aqui nessa mesa e ficar lendo PDF, fazendo questão, para mim é uma tortura absurda. Então, eu encontrei na internet, com essas coisas, uma forma de colocar para fora esse meu outro lado. Então, me ajudou demais a continuar aqui na mesa estudando. Por exemplo, eu sou DJ também, aí eu faço festa, eu toco nos lugares, eu crio aquela... Então eu coloco a minha energia para fora de outras formas, da forma que eu consigo colocar. E colocando essa energia para fora dessa forma, eu consigo me manter na mesa estudando, né? Porque senão eu teria entrado numa depressão e morrido já aqui. Não, isso que eu ia falar. Se você não tivesse feito isso, encontrado, foi assim que eu te achei, né? Eu já te sigo, já sei lá, não sei se tem como ver aqui, mas deve ter uns 5 anos já. Sim, É, você minha foi um esposa dos também primeiros segue. que já te enchi tanto o saco. Como é que você estuda essa matéria? Como é que faz isso? Reta final, como é que você tá fazendo? E é isso, cara. Vai conectando as pessoas, né? Isso é muito massa, porque a gente vai conhecendo muita gente que vira referência, assim, de, de concurso e de vida mesmo, né? Não só porque a gente começa a seguir, a conhecer pelo concurso, mas depois a gente vai vendo que aquela pessoa é uma pessoa fodástica, que é um profissional gigante, que é uma pessoa incrível. E aí você vai começando a se cercar de pessoas grandes. Eu sempre falo sobre isso, de quanto eu me cerquei de pessoas gigantes, maiores que eu durante esse percurso, que foi o que me ajudou a não cair, porque quando eu pensava em cair, vinha alguém e me levantava. E aí, se eu não tivesse pessoas sempre acima de mim, eu ia continuar lá embaixo. Então, essa se cercar de pessoas grandes assim me dava, meu Deus, muito gás. Tipo assim, ver você, por exemplo, quando eu comecei a estudar, você já tinha sido aprovado e eu continuava estudando. Então, todas as listas de provas que eu fazia, seu nome estava lá. Aí, em algumas tinha cotista também, né? Que eu também era cotista. Aí você sempre tava lá entre os primeiros. Eu falei, caralho, velho, é muito foda. E aí eu sempre ficava vendo. Tipo, e isso me dava muito gás, muita vontade de continuar. Inspirava de várias formas. Tipo assim, ele trabalha, ele tá estudando há um tempão, ele tá ali e tá conseguindo, eu também vou conseguir. E eu acho que isso que é massa, né? Você conseguir também se inspirar nas pessoas e não se comparar, porque comparar também é uma linha tênue muito perigosa, né? De você querer se comparar e cada pessoa é uma realidade completamente diferente de vida, então não tem como você se comparar para se colocar para baixo. O que é interessante é você olhar as pessoas e se inspirar nas partes boas que você vê nela e pronto. E aí isso é muito massa na internet. Aí eu conheci você, conheci vários professores, conheci várias pessoas que me inspiram e me ajudam a crescer, a ser melhor, a continuar. E é isso que leva a gente a aguentar tanto tempo, né? Porque não é qualquer pessoa que consegue ficar 7 anos estudando, só estudando. Então teve que ter várias outras coisas por fora para conseguir me carregar e me trazer hoje até aqui, esse momento dessa entrevista. Aí, pessoal, se ele for fazer a festa da posse, meu irmão, vai ser Vai uma ter festa ainda, em essa festa ainda Salvador. vai ter. Vai ter, ó, tem que cobrar ingresso, porque de graça não tem como ser, filho. Porque, meu Deus do céu, Salvador vai ficar pequeno, hein? Se anunciar, meu Deus, vai ficar pequeno, vai ter que contratar um espaço, vai ter que falar com o prefeito, porque muita gente gosta de você. Eu tenho certeza que essa entrevista aqui vai ter um monte de comentários te agradecendo. E as portas estão abertas, cara. Quando a gente quiser falar sobre outras coisas aqui, por exemplo, de preparação, de como montar caderno, Sim, eu com vou te certeza. chamar para a gente fazer outra. Ó,
É difícil falar com homem, hein? O cara gravou podcast no Estratégia, no Pode Passar, né? Pode passar. Eu vi, toda hora eu vi um lugar diferente. Fala aí onde mais te encontrou aí. Teve no Mais Concursos, no Estratégia, no Mapas da Lulu, do No Mapas da Estudei. Lulu também. Então, pessoal, olhe lá. E eu vou fazer outra entrevista com o Albert mais para frente para a gente falar só de preparação, de montar caderno. E a gente pode fazer também voltado para iniciante, para intermediário, para quem trabalha. As Cada portas estão tópicozinho sempre desse aí dá pra abertas gente aqui, viu? falar muito tempo, né? Cada tópicozinho desse aí, de parte específica, dá pra gente discutir muita coisa. E é isso, eu queria agradecer a você, agradecer ao Tec, agradecer o espaço, agradecer pelo carinho, pela força de sempre, por sempre estar torcendo ali desde sempre por mim também. Eu sei bem quem são as pessoas que estão ali desde o início torcendo de verdade para que as coisas derem certo e agora começou a dar, né? Graças a Deus. E estou aqui graças a todas essas pessoas também que tiveram comigo desde sempre. Não cheguei aqui sozinho, jamais. Mas graças a todas as pessoas que estiveram comigo, e você esteve comigo, o Tec esteve comigo desde o início. Então, eu só tenho a agradecer a esse espaço, a vocês e a todo mundo que vai assistir essa entrevista. Estou aqui disposto também a ajudar no que eu conseguir, no que eu souber. Podem me chamarem lá, estamos juntos. Até as próximas. Próximas. Ó, pessoal, o Instagram do Oshi vai estar aqui. Dá uma entrada lá, tira uma foto, marca ele lá, marca o Tec Concurso se você estiver vendo essa entrevista. E até a próxima, meu amigo. Fica com Deus. Valeu!